E aí entra o grande conceito, o fundo de escurecimento. O que é isso? É o fundo de cor, olha só, diferente do fundo de clareamento, que é uma cor que sobra quando a gente clareia, o fundo de escurecimento precisa de uma cor que você vai preencher o cabelo, né? Quando a gente clareia, vai sobrar uma cor que você depois vai precisar usar a cor oposta, e quando a gente escurece o cabelo, a gente precisa preencher esse cabelo com um fundo, a gente precisa dar fundo. Imagina só que um pintor, ele vai pintar uma tela, né? Ele vai pintar uma tela e ele precisa de um fundo. Então, se, por exemplo, ele vai pintar uma figura durante o dia, né? No campo, por exemplo, qual que vai ser o fundo dele? Vai ser um fundo, por exemplo, de um céu azul. Então, ele vai ter um fundo azul. E quando a gente trabalha com cabelo, a gente também precisa preencher um fundo naquele cabelo para depois, então, a gente colocar os outros elementos, que seria, por exemplo, uma matiz mais acinzentada, uma matiz mais dourada, mas antes de tudo a gente precisa preencher o fundo desse cabelo, a gente precisa fazer o fundo desse cabelo. E olha só, o fundo de escurecimento, ele é usado somente para, como você já deve ter adivinhado, para escurecer. E quando a gente tem, e aí qual que é a matiz que a gente vai usar? O que é a matiz? Lá, olha só, no fundo de clareamento era a matiz revelada, era o que sobrava. E aqui a gente vai precisar usar uma matiz balanceada. O que é matiz balanceada, Felipe? É o seguinte, ó. Sempre que a gente vai escurecer esse cabelo, se a gente colocar o fundo de clareamento para preencher esse cabelo na hora de escurecer, e eu estou falando de escurecimento, pode ser o cabelo branco, pode ser o cabelo que foi clareado e que a gente quer voltar a escurecer, ele funciona para qualquer tipo de escurecimento. O que é essa matiz balanceada? É o seguinte, se a gente pegar aqui o estudo de fundo de clareamento e a gente entender que a gente quer escurecer esse cabelo de um 10 para um 6, por exemplo, a gente vai ver lá que o 6 ele tem um fundo de clareamento avermelhado, né? E aí, se você coloca se você usa o fundo de clareamento para escurecer um cabelo e coloca um fundo avermelhado na hora de escurecer o cabelo para a altura de 6, o que é que você vai ter como resultado? Você vai ter um 6 avermelhado. Você não vai ter um 6 natural, um 6 base, um 6 zero. Então, o fundo de escurecimento, a gente precisa ter uma matiz balanceada. Ora, se o cabelo é uma cor que tem se o cabelo, né, se qualquer cor de cabelo possui as 3 cores primárias, existe um balanceamento entre essas 3 cores primárias, então a gente precisa reproduzir o equilíbrio de um cabelo natural. Por exemplo, se a gente quer trazer um cabelo do 10 para o 6, o que um cabelo 6 natural tem ali para ser um cabelo 6 natural? Ele tem a junção das 3 cores primárias. Ele pode ser um pouquinho acinzentado, o que vai fazer com que ele tenha um pouco mais de azul do que das outras cores. Ele pode ser um 6 avermelhado ou acobreado, porque ele tem um pouquinho mais do pigmento ou da cor avermelhada, ou ele pode ser um 6 dourado, que ele vai ter um pouco mais da cor amarela. Mas, na verdade, todo o cabelo vai ter as 3 cores primárias. Então a gente precisa entender que quando a gente trabalha com fundo de escurecimento, a gente não vai trabalhar com uma matiz específica que vai ser revelada. A gente vai trabalhar com uma matiz balanceada. A gente vai preencher esse cabelo para que ele tenha uma cor natural. E a gente vai trabalhar também, então, né, inclusive com o balanceamento de cores. Balanceamento de cores. Ao invés de a gente trabalhar só com cores opostas, que a gente vai neutralizar no caso do clareamento, no escurecimento a gente vai buscar o balanceamento entre as cores. A gente não necessariamente vai usar as cores opostas. A gente vai tentar colocar ali as cores que formam aquele fundo de escurecimento, ou seja, a tonalidade que você quer chegar, a gente vai balancear as cores que a gente vai colocar, as matizes, as nuances, a gente vai balancear isso para preencher esse cabelo com o fundo correto de escurecimento. E qual que é esse fundo correto de escurecimento, geralmente? A gente vai trabalhar muito com cores neutras. O
que é cor neutra, Felipe? Cores neutras são, por exemplo, as bases naturais. Por exemplo, o 3-0, o 4-0, o 5-0, o 6-0, o 7-0. Se você olhar na sua tabela de coloração, e isso não importa a marca que você usa, você vai olhar que os barra 0.0, vírgula 0, as bases, elas são cores neutras. Elas não são nem frias, nem quentes, nem acinzentadas, nem avermelhadas, nem douradas. Elas são naturais. Então elas são neutras. E aí, o fundo de escurecimento, a gente vai usar o quê? A gente vai usar sempre um balanceamento de cores em busca da cor neutra. Ah, Felipe, mas e se eu quero escurecer esse cabelo do 10 para o 6, mas eu quero que a cor final seja um 6 acinzentado? Tá tudo bem, a gente vai fazer o balanceamento de cores e adicionar um pouquinho a mais da matiz da cor que você quer que aquele cabelo fique. Mas, se a gente colocar só essa matiz, a matiz que você quer, o que vai acontecer? Por exemplo, se você vem do 10 para o 6 e quer um 6 acinzentado, se você colocar uma coloração 6 acinzentada, o que é que você vai ter como resultado? Um cabelo chumbado. Por quê? Porque você não preencheu esse cabelo com a sua base, o seu fundo. E aí a gente vai, então, sempre trabalhar com cores neutras. Então, basicamente, como uma visão geral, isso é que é o correto estudo do conceito de fundo de cor em cabelos. A gente tem o fundo de clareamento, onde a gente vai trabalhar com uma matiz revelada, ou seja, com uma cor que vai sobrar após o clareamento, e basicamente trabalhar com cores opostas, porque a gente vai ter sempre ali um residual, uma sobra de cores quentes. Então a gente vai geralmente trabalhar com cores frias opostas para chegar numa neutralidade ou, quiçá, chegar na matiz que você quer como resultado. E o fundo de escurecimento a gente vai usar só quando a gente vai escurecer o cabelo, e como eu disse, pode ser escurecer um cabelo que está branco, né? E você trazer ele para uma cor natural, ou para a cor que você desejar, ou também serve para quando você tem um cabelo clareado e você quer escurecê-lo. Então, falando em escurecer, a gente pensa em fundo de escurecimento, e aí a gente vai preencher esse cabelo, preencher esse fundo, dar o fundo do cabelo através do balanceamento das cores, buscando a neutralidade dessa cor.